Dia do Desafio, dia D, data que incentiva o esporte em várias cidades do mundo. Tem o objetivo de marcar um ponto de partida para a prática de atividade física e o mais importante, a conscientização sobre a importância de um estilo de vida saudável. Esse movimento, que aqui no Brasil é liderado pelo SESC e completa 30 anos, como eu disse, aqui no país. Então é claro que hoje, quarta-feira, é dia do professor Garlipe, ele está aqui com a gente no estúdio. Não poderia ser diferente, né, professor? Um defensor inato, um defensor raiz do exercício físico e que tem um trabalho muito importante também aí na vida das pessoas, né, para levar elas mais do que um corpo bonito, levar saúde, um bom estilo de vida. Boa tarde, professor, bem-vindo. Boa tarde, Bruna. Boa tarde a todos. E hoje, olha só, nós vamos falar, do Dia do Desafio. Vamos pensar um pouquinho como tudo isso iniciou e como é que a gente faz algumas atividades simples aqui do nosso dia a dia. É verdade. Quando a gente fala, professor, em exercício físico, a gente sempre destaca aqui, né? O importante é mexer o corpo, é entender a importância do movimento para o nosso corpo. Então hoje tem gente, pessoal, fazendo de tudo. Tem gente fazendo yoga, tem gente fazendo caminhada, corrida, crossfit, natação, tem quem está fazendo só um alongamentinho, uma mobilidade, mas tem gente se mexendo por aí, né? Garlipe, conta pra gente, eu sei que tu conhece muito a respeito desse dia, né? Como é que começou, aonde começou essa história de Dia do Desafio? Bruna, eu estava dando uma olhada em toda essa história, ela é fantástica. Em 1983, numa cidadezinha do Canadá, o prefeito, quando ele começou a olhar a previsão do tempo, ele viu assim, nossa, vai ser um inverno muito frio. Então o que ele começou a fazer? Ele começou a incentivar as pessoas a caminharem. Qual era a ideia dele? Que as pessoas caminhando pudessem se aquecer. E foi assim. No ano seguinte, ele conversando com o prefeito da cidade ao lado, sugeriu que a cidade ao lado se juntasse àquela cidade e fizessem essas atividades. Isso foi tomando proporção. E aí, em 1990, a Associação Internacional de Esporte para Todos assumiu a responsabilidade dessa gestão e começou a angariar mais participantes e mais países. E aí, em 1995, o SESC de São Paulo, aqui no Brasil, assumiu então a gestão de fazer essas atividades no Brasil, na América Latina e parte do continente norte-americano. E de lá para cá, nós estamos falando aí de 30 anos. E aqui em Canoas, é claro que o curso de Educação Física da UBRA é parceiro do SESC nesse processo. E Bruna, olha que coisa linda, só agora de manhã e de tarde, 600 crianças do Colégio UBRA Cristo Redentor fizeram a atividade. E desde segunda-feira, o curso de Educação Física tem promovido com os seus alunos algumas atividades e hoje, é claro, que nós vamos ter mais atividades. Com certeza. Inclusive, eu não sei se o vídeo já está pronto, vou até pedir para a Marina me falar, mas eu sei que o Garlipe Tá pronto? Tá, ó, o Garlipe, pessoal, chegou mais cedo, antes da entrevista, passou ali na redação e colocou toda a galera de todos os nossos setores aqui. Quem estava livre, ó, veio correndo ali para a redação para fazer um exercício de mobilidade. Foi muito bacana, né, Garlipe? É muito legal, né, Bruna, ver que as pessoas estão dispostas a fazer essas atividades e parar um pouquinho do que está sendo feito e poder se movimentar um pouquinho. E o interessante foi aqueles gemidinhos de dor de quem está muito tempo sentado, né, mas e que nota que essa movimentação, por menor que seja, a gente falou ali de 12, 15 minutos, é suficiente para ativar o nosso corpo, para fazer essa circulação melhorar e a gente se sente cada vez mais feliz e melhor. É verdade. Você falou, Garlipe, enquanto a gente olha as imagens ali, a maioria de nós acaba mesmo trabalhando um tempo bem significativo sentado na redação, né? A maioria de nós acaba ficando muito tempo sentado. Qual a importância de, sei lá, de tantos em tantos minutos ou tantas em tantas horas a gente levantar, esticar os braços, esticar as pernas? Fala agora especialmente para quem tem essa profissão, assim como a nossa, de ficar bastante tempo sentado na cadeira.
Bruno, o que acontece quando nós estamos muito tempo sentados? A primeira coisa que a gente tem que entender é que a nossa coluna ela fica numa posição mais retificada. Então nós começamos a aumentar a carga sobre os últimos discos intervertebrais, que são aqueles disquinhos que ficam lá na coluna. E isso começa a gerar um pouquinho de sensação de dor. Outra coisa que acontece é, pela posição das pernas, nós começamos a ter um empossamento sanguíneo na parte inferior. O que isso gera? Que o sangue começa a circular mais devagar e aumentam os riscos das pessoas terem tromboses. E saiu um estudo em 2023 que é sensacional. Ele mostra o seguinte, Bruna, que os ossos longos informam o cérebro de que a pessoa não está se movimentando, porque quando a gente tem carga em cima dos ossos, os ossos informam o cérebro de que a gente não precisa comer, porque nós estamos mantendo um certo peso. Se nós ficarmos muito tempo sentados, nós não informamos esses ossos e ele manda estímulo para o cérebro que a gente comece a comer. E é por isso que muitas vezes as pessoas que passam muito tempo sentados acabam apresentando uma fome aumentada, comendo mais e aí trazendo lá a obesidade, que é um processo muito arriscado. O coração não precisa trabalhar tanto, ele acaba também perdendo capacidade de força, nós não temos movimentação da musculatura, então a gente não tem por que manter ou aumentar essa musculatura, ou seja, seria fundamental, Bruna, que todas as pessoas que trabalham sentadas, pelo menos de hora em hora, pudessem se levantar e fazer algumas movimentações para que a gente pudesse reduzir drasticamente esses riscos que vêm acompanhado dessa nossa falta de movimentação diária, né? Às vezes a gente esquece, mas daí colocar um despertador ali, né? Hora de ficar de pé, tem até relógios tem também que informam, aplicativos, né? Que nos ajudam a lembrar, ó, hora de você ficar de pé, você está muito tempo sentado. Então, são recursos que a tecnologia nos dá também que auxiliam aí no nosso bem-estar. Por outro lado, né, Garlipe, tem pessoas que trabalham muito tempo em pé. Quer dizer, a gente está falando aqui da galera da redação que fica muito tempo sentada, mas, por exemplo, quem trabalha em loja de shopping passa horas e horas e horas de pé, quem trabalha em hospitais passa horas e horas de pé. Eu acho que é tão nocivo, tão ruim quem fica muito tempo sentado, quanto também quem fica muito tempo de pé, né? Sem dúvida, Bruno. O que acontece? Muito tempo de pé, nós também fazemos uma movimentação. Se ficar a pessoa parada, é um problema maior. Porque o que acontece? A nossa panturrilha, que é aqui, né, tem um músculo ali chamado gastrocnêmio, ele é considerado o nosso coração venoso. É ele que ajuda o sangue a subir. Pessoas que ficam muito tempo paradas acabam também fazendo esse empossamento sanguíneo em membros inferiores. Já as pessoas que caminham mais quando trabalham não correm tanto esse risco. Então, para aquelas pessoas que ficam muito tempo de pé paradas, seria importante nós alternarmos a carga entre as pernas, inclusive de tempos em tempos colocar uma perna para cima de alguma coisa, um tijolo, um livro, alguma coisa que esteja no chão para ir alternando a carga em cima dessas pernas. E também seria importante que fizessem certos alongamentos, principalmente para a região posterior das pernas e para a região das costas, que são as regiões que acabam sendo mais impactadas com esse processo. E para aqueles que caminham bastante, a gente diminui o risco dessa formação de trombos, por exemplo, na circulação, mas seria legal fazer alguns alongamentos também para desestressar um pouquinho essa musculatura e fazer com que a pessoa não chegue tão cansado no final do dia, podendo ter assim uma qualidade de vida um pouquinho melhor, né? Vamos desafiar a audiência, então, que está nos acompanhando, Garlipe. Vamos propor aí, ó, se você está nos acompanhando, está sentado na cadeira, no sofá, ou está nos vendo pelo celular, aí no YouTube, não importa. Agora o Garlipe vai propor um desafio. Vou tentar fazer junto aqui no estúdio, já que daquele ali da redação eu fugi, porque eu estava olhando o espelho do programa, né, gente? Eu estava muito concentrada. Então, assim, vamos tentar fazer um desafio aqui para a galera? O que tu acha? Vamos lá, agora. Então é contigo, vai que é contigo. Lá. Bom, vamos lá. Para aqueles que não conseguem, coloquem a mão aqui do lado na cadeira, e para aqueles que conseguem, nós vamos colocar o braço para frente e vamos subir e sentar na cadeira. Vamos fazer 5 vezes? Então vamos lá. Levantou e sentou. 2. E olha que a Bruna tá junto. Olha o meu joelho. E 3. E vamos lá. E mais 2. Vamos lá. Isso. E mais uma, vamos lá. Ah, já cansei. Sentou. Olha lá que legal agora.
Cruze a perna e simplesmente jogue o peso para frente. Nós vamos sentir que essa região posterior aqui já começa a dar uma alongadinha e vejam só o rostinho da Bruna já sofrendo um pouquinho, olha que legal. Né? Então façam para um lado, agora descruzem, cruza para o outro lado e faz a mesma coisa lá para outra perna. Muitas pessoas já estão sentindo a região aqui dos glúteos, né? Isso é bom porque alonga um músculozinho lá chamado piriforme, que é inclusive dá dor nas costas esse carinha lá, certo? Legal, voltou, estende uma perna. Ah, nesse eu sou boa. E vai lá e pega a ponta do pé. Ó, mostra aqui, Darlan. Olha só, aqui, ó. E de bota e tudo, hein? Tá pensando o quê? Olha aí, ó. Só. Nesse muito aqui bom. eu sou boa. Eu tenho uma hiperextensão, Garlipe. Eu hiperlacidão. tenho hiperlacidão. Isso. Desde que eu sou criança, eu sempre tive essa região que aqui de trás muito alongada. Agora quem tá sofrendo sou eu. Vamos para outra perna? Vamos lá, pessoal. Alonga lá. Se mexe aí, ó. Não fica só olhando a gente, não. Te levanta e faz também. Te senta, melhor dizendo. Né? Muito bom. Alonga. Isso. Agora, vamos ficar de pé? Vamos. Vamos ficar de pé. Vamos aproveitar que nós temos a cadeira aqui para aquelas pessoas que têm uma certa falta de equilíbrio, segura lá e simplesmente puxa a perna lá atrás. Ó, nós vamos alongar essa musculatura aqui, ó. Certo? Puxou lá, segura. Quem conseguir vai soltando lá e trabalha um pouquinho de equilíbrio também. Certo? E agora puxa o outro lado. Puxou lá, isso, sustenta, alonga um pouquinho. E para finalizar, nós vamos aproveitar a própria cadeira, coloquem as mãos sobre ela e joguem lá o corpo para trás, ó. Alonga bem para dar uma alongada em toda essa região das costas aqui. Então a gente consegue dar uma boa alongadinha só fazendo um movimento simples, que a gente pode utilizar o sofá de casa, uma cadeira, a própria cadeira do escritório, e a gente consegue ter uma boa movimentação. Para finalizar, cruza os dedos lá, joga lá para cima e fica na ponta do pé, dá uma boa esticada lá. Isso. Isso aí, gente. Perfeito. Soltamos, já é o suficiente para que o nosso corpo comece a ter essa circulação aumentada, esse alongamento melhor e sentindo o corpo um pouquinho mais soltinho para voltar a trabalhar ou mesmo para continuar assistindo Conexão RS. É verdade, muito bom, gente. E poucos minutinhos, mas que fazem toda a diferença. Aproveitando então, Garlipe, essa questão do tempo, qual é a indicação diária de minutos ou de horas que uma pessoa deve se exercitar, não só visando a questão da estética, mas visando assim, ó, evitar câncer, evitar doenças, evitar problemas no coração? Qual é a média de tempo por dia? Tá. A Organização Mundial da Saúde sugere que nós, ao longo da semana, tenhamos 150 minutos de atividade moderada a alta. Então, se a gente pegar aqui, fazer uma atividade rápida, aqui uma continha rápida, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar 50 minutos, quem sabe segunda, quarta e sexta, já fechando lá os nossos 150 minutos, em que a gente possa fazer essas atividades. Ou, se nós formos fazer atividades mais diárias, a gente vai diminuir lá em torno de 30 a 20 minutos de atividade moderada a alta. E aí, claro que nesse momento todo, a gente tem aquelas atividades mais leves, mais relaxantes, para que a gente possa manter o nosso corpo bem, possa ter uma musculatura bem alongada e bem firme, para que a gente, e tenha um coração principalmente bem forte, fora todas as questões psicológicas que a gente conversa aqui, né, de todas as quartas-feiras, da importância que o exercício tem, inclusive de inibir o desenvolvimento de cânceres, de problemas cardiovasculares, de problemas neurológicos, ou seja, várias questões são diminuídas se nós colocarmos esse pequeno movimento, seja diário, seja distribuído ao longo da semana, mas que some em torno de 150 minutos por semana de atividade moderada alta. Combinado. Desafio aceito, desafio cumprido, Garlipe. Mandou bem demais, hein? Mandamos bem. Pessoal, intervalinho bem rápido, a gente volta já já com mais Conexão RS, mas a gente vai dar uma espiadinha agora em como está o tempo em Caxias do Sul.
Olha só, tempo bem nublado por lá e frio, viu? Temperatura agora de 12 graus. A gente já volta.